Eu sou Adriana, sou catequista de adulto e sou catequista de criança. E que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco, né? Nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre a Bíblia, os livros da Bíblia e a Palavra de Deus. Depois, no segundo tema, ter uma religião ou ser cristão. Acolher a Palavra de Deus em nossa vida. E o terceiro, que é fé. Então, a Bíblia, ela é o presente de Deus. O presente mais precioso que Deus deixou para nós. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos ilumina, nos dá direção, nos mostra a palavra do Senhor. A palavra de Deus é comparada à luz. Que a palavra de Deus possa iluminar a nossa vida. A Bíblia é dividida de duas partes, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. O Primeiro Testamento é que são as obras de Deus, né? Onde vem falando sobre o povo de Deus, o povo de Israel, sobre Adão, sobre Eva, sobre Abraão, sobre Jacó e muitos outros, né? E o Segundo Testamento é a partir de Cristo, do nascimento de Cristo, até a ressurreição dele, né? Quando vemos uma caixinha de fósforo assim, o que imaginamos? Caixinha de fósforo, né? Aí, para ver o que tem lá dentro, a gente tem que abrir. A gente abriu, viu que tem fósforo. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Aí a gente acende, né? O que acontece? Então a gente tem que abrir, olhar para acontecer, né? Para acontecer, para o fósforo ser riscado, a gente teve que abrir, pegar ele e riscar. Assim é a Bíblia. Se a gente vê ela assim, ó, fechada, não tem utilidade nenhuma, né? Se a gente abre e deixa em cima do móvel assim, não adianta, né? A Bíblia é para ser usada, para ser lida. É a palavra de Deus. Porque nada adianta ela ficar aberta lá em cima do móvel, apanhando poeira. A gente tem que ler, estudar a Bíblia. Na Bíblia encontramos orientação para tudo em nossas vidas. Como ser boa filha, bom filho, boa mãe, bom pai, esposa ou marido, amiga ou amigo, patrão, funcionário. As leis de Deus não servem para nos acusar do pecado, mas para nos dar instruções do que não devemos fazer para sermos felizes e encontrarmos a nossa paz. E é o consolo para todos os que sofrem e são oprimidos pelos que desejam o poder e a riqueza. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus e colher os frutos de uma vida feliz. Então a gente falou que a Bíblia tem duas divisões, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala, né, do povo de Israel e das grandes obras de Deus. O Novo Testamento vai adiante do nascimento de Jesus. A Bíblia tem 73 livros bíblicos, sendo 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ter uma religião ou ser cristão. Religião significa prestar culto a uma divindade. As religiões podem ser classificadas em monoteístas, que admite somente a existência de um Deus, ou politeístas, admite a existência de mais de um Deus. E o cristianismo, que é a nossa religião católica, é uma religião monoteísta. Ela admite, né, somente a existência de um Deus. Baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como estes ensinamentos se encontram nos Evangelhos, parte integrante do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos 11:26, fala que na cidade de Antioquia
que os discípulos de Jesus foram a primeira vez chamados de cristãos. Então, percebemos que ser cristão não é um título, mas sim uma forma de viver, uma conduta pautada na pessoa de Cristo. Então, ser cristão, né, não é apenas um título, é uma conduta que a gente tem que ter, de seguir a Cristo, né? Tudo que ele fez, tentar ser igual a ele. Para ser considerado cristão, o indivíduo precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. É comum, mas não é obrigatório, que passe a ser cristão após o batismo, uma vez que deixaria o Espírito Santo guiar sua vida a partir desse acontecimento. Tem muitas pessoas, né, que se batizam, que se diz cristão, que se diz católico, mas não são praticantes. Ser cristão não é apenas afirmar que possui fé em Jesus Cristo, mas estar de acordo com seus ensinamentos e seguir o que foi pregado por ele. Então, ser cristão, né, é seguir Jesus e seguir os ensinamentos dele. Não adianta falar assim, eu sou cristão, sou cristã, mas não seguir o que ele falou, o que ele nos ensinou, o que ele deixou pra gente. Em outras palavras, é necessário entender o que Cristo pregou e praticou diariamente as ações bem vistas, para se aproximar de um estado de santidade. Um cristão precisa ter Jesus Cristo como exemplo supremo de benevolência e ser humano. Por isso, é importante que o indivíduo se identifique com a figura de Cristo e se comprometa com a missão de continuar a espalhar o amor dele pelas pessoas na terra. Então, Jesus deixou, né, ele deixou os discípulos dele, né, os apóstolos, para espalhar a missão dele na terra. E daí os apóstolos foram passando, né, para frente. E até hoje continua essa missão, né, de Jesus, nos ensinando, passando de uma geração para outra os ensinamentos de Jesus. E nós temos que seguir esses ensinamentos. Segundo os seus ensinamentos, estamos criando um testemunho de vida relacionado ao Filho de Deus, uma das primeiras da religião cristã. Então, se estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, criado, né, pelo testemunho de vida relacionado ao Filho de Deus, estamos seguindo a religião cristã. O que é ser católico? Ser católico é ser cristão. Mas nesse caso, de acordo com os princípios tradicionais da Igreja Católica, estes princípios são baseados na Bíblia e protegem a tradição da religião católica. Assim, a Igreja Católica ou instituição tem como base dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica, ela dá continuidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, ser cristão basta aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e buscar viver uma vida como o próprio Cristo viveu. Isto quer dizer que é importante amar uns aos outros, o principal ensinamento de Jesus. Do dia do nosso batismo, nós nos tornamos cristãos, quando passamos a deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Então, no dia do nosso batismo, né, a partir daquele dia, o Espírito Santo já começa a conduzir a nossa vida. E nós temos que aceitar, então, o Espírito Santo, né, para que ele conduza a nossa vida. Todo cristão, todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. Isso porque alguns seguidores de Jesus não pertencem à Igreja Católica. Todo católico é cristão, mas nem todo cristão é católico. Isso por quê? Porque alguns seguidores de Jesus Cristo pertencem a outras igrejas. Não é da Igreja Católica, né? Eles são seguidores de Jesus, se identificam como cristãos, mas não são católicos. São os protestantes, ortodoxos. Como acolher a palavra de Deus em nossa vida? O primeiro passo para acolher a palavra de Deus
é acreditar, é ter fé e acolher o desígnio de Deus ao nosso respeito. Ainda que saibamos como serão todas as coisas, assim como aconteceu com a Virgem Maria, acolhamos Jesus Cristo em nossas vidas. O anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela seria a mãe do Filho de Deus. E Maria não questionou. Ela disse para o anjo, né, como que ela seria mãe do Filho de Deus se ela não conhecia homem nenhum. Aí o anjo disse para ela, né, que o Espírito Santo de Deus desceria sobre ela e ela seria a mãe do Filho de Deus. E Maria não contestou, disse sim, que ela aceitaria ser a mãe do Filho de Deus. Quando acolhemos, o Espírito nos dá a vida, não segundo a carne, mas a vida segundo o Espírito. Essa é a vida do próprio Cristo, que é gerada em nós, no ventre de Maria, pela ação do Espírito Santo. Então, quando acolhemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá vida, né? Nos dá luz. O segundo passo é este, que acabamos de mencionar, ou seja, acolher Nossa Senhora em nossas vidas. Foi Maria quem gerou o Filho de Deus. E é ela quem vai gerar a palavra em nós. É a Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo, quem vai gerar a carne de Jesus Cristo em nós. Esta é a vida que o Pai quer nos dar, a vida de seu Filho Jesus Cristo, que se realiza em nós pelo Espírito Santo. Deus está pronto para nos acolher, sempre que nos voltarmos a Ele, de todo o coração, com toda humildade e confiança. A palavra de Deus se realiza em nós do mesmo modo que aconteceu na encarnação de Jesus, ou seja, no ventre de Virgem Maria. A palavra de Deus, então, ela realiza, né? ela acontece na vida da gente através do Espírito Santo, que, né, o Espírito Santo, né, desceu sobre Maria e ela encarnou o Verbo de Deus. Assim somos nós. A palavra de Deus, ela encarna em nós através do Espírito Santo. Por isso, nós nos unimos a Nossa Senhora em oração, como os discípulos e apóstolos de Jesus, depois da sua ascensão, para que aconteça um novo Pentecostes em nossa vida. Então, Nossa Senhora e os discípulos estavam reunidos, né, 50 dias após a ressurreição de Jesus, acontece a ascensão do Senhor. O que é a ascensão do Senhor? É quando ele sobe para o céu. Ele vai para o céu, né, sobe, e os apóstolos ficam todos lá olhando ele subindo. Isso é a ascensão do Senhor. Ela acontece 50 dias depois da ressurreição. E ele sobe e vai ficar com o Pai no céu. E todos os apóstolos ficam olhando ele subir, né? Aí acontece como um Pentecostes. E o que aconteceu em Pentecostes? Pentecostes foi quando Maria e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo. Aí o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles como em forma de línguas de fogo. Assim aconteceu o Pentecostes. O Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo. Fé. O que é fé? É um dom de Deus, um presente para aqueles que lhe abrem o coração. A fé se manifesta pelo sim, livre e consciente, que o ser humano dá a Deus como resposta de salvação. Então a nossa fé, né, ela manifesta através do nosso sim, da nossa procura, da gente ter consciência, como ser humano, de que Deus é a nossa salvação. Fé, palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. Fé, sinônimo de religião, culto. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus.
Em Hebreus 11:1 está assim escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé não é uma coisa que a gente espera, mas a gente não vê nada, né? A gente acredita sem ver. O poder da fé. A palavra de Deus vai nos ensinar que pela fé tudo é possível. Foi por meio dela que Abraão se tornou pai, Moisés tocou o mar e este abriu. Pela fé, Davi lançou a pedra e derrubou Golias, o gigante. Todos nós sabemos, né, que Abraão foi pai na velhice. Ele já não tinha mais idade para ser pai, mas pela fé que ele tinha, Deus lhe deu um filho. Moisés tocou as águas do mar e abriu, né? A fé pode transformar a vida das pessoas e pode mudar o coração, mais duro e petrificado, que foi congelado pela ignorância ou até mesmo pela falta de experiência do amor de Deus. Tem pessoas que podem ter o coração mais duro, mais de pedra, que quando ele tem fé, né, ele pode se transformar através disso. A fé muda a pessoa de modo geral e a levar a transformar a humanidade, além de se tornar um testemunho de Jesus Cristo. Temos que perseverar na fé, nos espelhando na vida dos santos. Então, quando a gente lê, né, sobre as vidas dos santos, a gente vê o tanto que eles sofreram e a gente tem que se espelhar neles, né, para ter fé. Temos que alimentar a nossa fé. Uma das maneiras de alimentar nossa fé e vivermos cada dia com intensidade é a experiência do batismo. No Espírito, que nos convence do pecado e nos leva a fazer coisas maiores do que aquelas que Deus fez. É promessa de Jesus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Então, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, seremos testemunhas de Jesus, né? E a gente recebe o Espírito Santo através do batismo. Portanto, temos 2 papéis importantes em relação à fé: ouvir a palavra e proclamar a palavra. Então, a gente tem que ouvir, né, a palavra e proclamar, ou seja, passar para frente, né? Portanto, ainda que a fé seja um dom, um presente de Deus, nós ainda assim temos uma grande responsabilidade, a de seguir ouvindo a palavra e proclamando a palavra. Por isso dizemos: eu creio. Crer é obediência da fé. A Virgem Maria é o modelo perfeito de obediência. Momento algum ela deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus e manteve-se obediente. Nossa Senhora passou por tudo que ela teve que passar, né? Em momento algum ela fraquejou, porque ela tinha fé em Deus. Ela acreditava nele, na palavra dele. Saber em quem acreditar. Crer somente em Deus, crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, crer no Espírito Santo. Essas são as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Ter consciência que a fé é uma graça. A fé é um ato humano, um ato de inteligência, de liberdade e de necessidade. Então, a fé é um ato humano nosso, né, de inteligência nossa, liberdade nossa de escolha e de necessidade. Nós necessitamos ter fé em Deus, né? Quem diz, eu creio, diz, dou minha adesão àquilo que nós cremos. Quando dizemos, eu creio, né, damos adesão àquilo, nós cremos aquilo, né? O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas. Consiste em pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Esta síntese chama-se profissão de fé, mais conhecido como creio. Então, o símbolo da fé não foi criado pelos homens, foi baseado nas escrituras sagradas, que é a profissão de fé, o credo, né, que a gente reza na missa, o creio. E nós temos 2 tipos de credo, né?
o constantinopolitano. E nós temos 2 tipos de credo. O credo niceno-constantinopolitano, que é o credo antigo. Creio em Deus Pai, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em São Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado não criado, substancial ao Pai. E por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação. Desceu dos céus, e encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou o 3º dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E temos o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, restou o 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico que nós rezamos, né? Então, o credo, ele não foi inventado, ele foi tirado da Bíblia. Creio em Deus, nosso Senhor, creio em Deus, o que significa nosso Senhor e o único Senhor. Está em Deuterônimo. Pai Todo-Poderoso, o que é impossível para os homens e possível para Deus. Está em Lucas 18. Criador do céu e da terra, no princípio Deus criou o céu e a terra. Está em Gênesis. Creio em Jesus Cristo. Ele é o resplendor glorioso de Deus, a imagem própria do que Deus e seu único Filho. Está em Hebreus 1,3. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que crê não morra na vida eterna. Nosso Senhor, Deus o fez Senhor e Messias. Está em Atos dos Apóstolos. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vira sobre ti e o poder de Deus Altíssimo repousará sobre ti, como uma nuvem. Por isso, o menino que irá nascer será chamado de Santo e Filho de Deus. Está em Lucas 1. Nasceu da Virgem Maria. Tudo isso ocorreu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito, por meio do profeta. A Virgem conceberá e dará à luz a um filho, a qual será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Está em Mateus 1. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Pilatos tomou então a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados traçaram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa escarlate. Está em João 19. Foi crucificado. Jesus saiu carregando sua cruz para ir ao chamado lugar da caveira, que em hebraico chama-se Gólgota. Ali o crucificaram e com ele os outros 2, um de cada lado. Pilatos mandou fixar sobre a cruz um cartaz que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Está em João 19. Morto e sepultado, Jesus gritou fortemente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ao dizer isso, morreu. Está em Lucas 23. Depois de baixá-lo da cruz e o envolver em um lençol de linho, e puseram em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Está em Lucas 23. Desceu à mansão dos mortos,
como homem morreu, porém como ser espiritual, que era, voltou à vida, e como ser espiritual foi e pregou os espíritos encarcerados. Está em 1 Pedro. Ressuscitou o terceiro dia. Cristo morreu por nós, por nossos pecados. Como dizem as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Está em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus foi levado ao céu e se sentou à direita de Deus. Está em Marcos 16. De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ele nos enviou para anunciar ao povo que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Está em Atos dos Apóstolos 10. Creio no Espírito Santo, pois Deus encheu nosso coração com seu amor por meio do Espírito Santo que nos deu. Está em Romanos 5. Creio na igreja que é una, para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti. Que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tudo me enviaste. Está em João 17, também em João 10 e Efésios 4. E a santa. A fé confessa que a igreja não pode deixar de ser santa. Está em Efésios 1,1. Em 1, versículo 1. Com efeito, Cristo, o Filho de Deus, a quem o Pai e com o Espírito Santo se proclama o Santo. Amou sua igreja como sua esposa. Está em Efésios 5, versículo 25. Ele se entregou por ela, para santificá-la. A uniu a si mesmo como seu próprio corpo e a encheu do dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. Está em Efésios, versículo 26. A igreja é, portanto, o povo santo, o povo de Deus. Em 1 Pedro. E seus membros são chamados de santos. Está em Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios. E católica. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja, e nem o poder da morte poderá vencê-la. Está em Mateus 16. Possui a plenitude que Cristo lhe confere. E católica porque foi enviada a missão por Cristo à totalidade do gênero humano. Está em Mateus 28. E apostólica. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a total consumação do reino. Antes de mais nada, houve a escolha dos 12 apóstolos, tendo Pedro como cabeça. Está em Mateus 3. Visto que representaram as 12 tribos de Israel, em Mateus 19 e Lucas 22, eles são os fundamentos da Nova Jerusalém. Está em Apocalipse 21. Os 12 e os outros discípulos participaram da missão de Cristo em seu poder e também em sua sorte. Com todas essas providências, Cristo preparou e edificou a sua igreja. 2 Timóteo. Creio na comunhão dos santos. Aqui onde fala da igreja católica apostólica, né? Jesus Cristo que criou, né, a igreja católica. E deixou para nós, né? Porque olha aqui. Com todas essas providências, Cristo preparou e edificou a nossa igreja. Creio na comunhão dos santos. Depois disso, olhei e vi uma grande multidão de todas as nações, raças, línguas e povos. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. E eram tantos que ninguém podia contá-los. Está em Apocalipse. Na remissão dos pecados. Aqueles a quem perdoares, os pecados serão perdoados. Está em João 20. Na ressurreição da carne, Cristo dará nova vida aos seus corpos mortais. Está em Romanos 8. E na vida eterna, ali não haverá noite, e os que ali vivem não precisarão de luz da lâmpada, nem luz do sol, porque Deus, o Senhor, lhes dará a sua luz, e eles reinarão por todos os séculos. Está em Apocalipse 22. Amém. Assim seja.
vem o Senhor Jesus. Então, o credo, ele não foi inventado, né? Ele foi tirado de toda a Bíblia. Então, a gente viu aqui os significados de todas e onde que está na Bíblia. Agora, vamos falar do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Foi a única oração que Jesus deixou, né? O Pai Nosso, também conhecido como uma oração que o Senhor nos ensinou. O Pai Nosso que rezamos encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, onde Mateus descreve Jesus ensinando as pessoas a orar. O Pai Nosso contém 7 pedidos em si. Esse número na Sagrada Escritura significa plenitude de tudo aquilo que o homem precisa. Então, ela é fundamental para a nossa vida de cristão, para a experiência de nossa fé em Deus. Pai nosso que estais no céu. O céu está onde Deus está. O céu não corresponde a um lugar, mas designa a presença de Deus, que não está preso ao espaço ou ao tempo. Então, Deus está no céu, né? Santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus significa colocá-lo acima de tudo. Venha a nós o vosso reino. Quando rezamos, venha a nós o vosso reino, pedimos a Cristo que retome tal como prometeu e que o império de Deus, que já irrompeu entre nós, se imponha definitivamente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos para que a vontade de Deus se imponha universalmente, pedimos que aconteça na terra e no nosso próprio coração o que já acontece no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedir o pão para o nosso dia a dia torna-nos pessoas que esperam da bondade do seu Pai do céu tudo o que é necessário, tanto os bens materiais como os espirituais. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão misericordioso que damos aos outros é inseparável daquele que nós procuramos, que nós próprios procuramos. E não nos deixeis cair em tentação, porque corremos a cada dia e a cada momento o risco de negarmos a Deus e de pecarmos. Pedimos a Deus que não nos deixes indefesos na violência da tentação, mas livrai-nos do mal. O mal no Pai Nosso não se refere a uma força ou uma energia espiritual negativa, mas ao mal em pessoa, que a Sagrada Escritura conhece pelos nomes de tentador, maligno, pai da mentira, Satanás e diabo. Amém. Desde os tempos mais remotos, os judeus e os cristãos concluem as suas orações com amém, que significa sim, assim seja. A Ave Maria. A Ave Maria é uma das orações mais queridas do povo católico e é a mais antiga oração que conhecemos, dirigida a Nossa Senhora, nossa mãe, mãe de Jesus e mãe da Igreja. Ela está na própria Bíblia, a revelação de Deus. Ela está em Lucas 1, de 26 a 38. Ave Maria, cheia de graça. Na Anunciação, o anjo Gabriel a saudou, Ave cheia de graça. E Maria foi a única que encontrou graça diante de Deus, porque foi a única concebida sem pecado original. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco, disse-lhe o arcanjo Gabriel. Maria tem uma intimidade profunda com Deus. Diz o nosso catecismo que desde toda a eternidade Deus a escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel. Uma jovem judia de Nazaré, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Está em Lucas 26, 27. Então, Nossa Senhora estava comprometida com São José, né? Quando o anjo veio
e desceu sobre ela e encarnou Jesus. E São José, né, quando ficou sabendo, ficou em dúvida. Mas o que aconteceu? O anjo veio em sonho para São José e ele disse a ele que aceitasse Maria, que mostrou para ele o que aconteceu. Bendita entre todas as mulheres. Lucas 1, 42. Foi assim que Santa Isabel saudou a Virgem Maria, em alta voz e cheia do Espírito Santo, e o menino João Batista estremeceu em seu seio. Quando Nossa Senhora soube que sua prima Santa Isabel estava grávida, ela quis imediatamente ir cuidar dela, porque Isabel concebeu João Batista na velhice também, né? Então ela quis ir ajudar. E quando ela chegou lá, Isabel já estava de 6 meses e Nossa Senhora de 3. Então quando as duas se encontraram, as crianças se mexeram, né? E foi onde ela disse: bendita entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, e o próprio Deus, Filho de Deus, encarnado em seu seio virginal. Jesus, ela é a Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. O que consegue a Mãe do Altíssimo? O milagre das bodas de Caná. João 2 diz tudo. E mostra o grande poder de intercessão dela. Em bodas de Caná, Nossa Senhora intercedeu, né, para que Jesus transformasse a água em vinho. E foi o melhor vinho que teve, né, depois. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Consegue do Rei os grandes benefícios, aqueles que estão perto dele, aqueles que têm intimidade com ele. Quem mais do que Maria tem intimidade com Deus? Maria roga por nós e protege, principalmente os que são consagrados. Por isso, quando rezamos o Santo Rosário, a ela oferecemos rosas espirituais, que ela leve a Deus por nós. Ela não as retém para si, pois o rosário é a meditação de toda a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Nossa Senhora é medianeira, né, entre nós e o filho dela. A mãe pede, o filho atende. Eu vou fazer uma leitura aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 18, sobre a fé. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, do que lhe adianta isso? Por acaso, a fé poderá salvá-lo? Suponhamos que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. E um de vocês diz a eles: vão em paz, aqueçam-se e comam até ficar saciados, mas não lhe dás o necessário para o corpo. De que adianta isso? Assim também é a fé. Se não tem as obras, está morta em si mesma. De fato, alguém poderá dizer-lhe: você tem a fé e eu tenho as obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei pelas minhas obras a fé. Então, de que adianta ter fé se a gente não faz obras? Não adianta a gente levar uma cesta básica para uma pessoa, né? Entregar a pessoa, mas não estender a mão para uma pessoa que está precisando de uma palavra, de um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde. E muitas vezes as pessoas não são gentis, né? Acham que ajudar é só ir lá e levar a cesta básica, dar 1 litro de leite, uma coisa assim, e não ser simpática. Então a gente tem que ser simpático com as pessoas, ter paciência, né? Não adianta nada a gente rezar o terço e não fazer obras de misericórdia, porque oração sem obra não é nada. Agora, se você faz a obra de misericórdia e reza o terço junto, então junta-se tudo, fé e obras, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. O que é ser igreja una, santa e pecadora? Doutrina da Igreja Católica, a missão da Igreja no mundo. O que é ser igreja? Somos todos nós. Às vezes pensamos que a igreja é aquele monte de tijolos, uma em cima do outro, que forma o lugar onde rezamos. A igreja somos todos nós.
e a cabeça. Nós somos o corpo, a igreja, né? E Jesus é a cabeça. E aquele monte de tijolos é o lugar que a gente se encontra para falar de Deus, para ouvir a palavra. Mas a igreja em si somos nós e a cabeça, o corpo somos nós, a igreja, e Cristo é a cabeça. A Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos guiados e orientados rumo à salvação. Mas o que quer dizer Igreja Católica Apostólica Romana? Igreja significa chamado, convocação e assembleia. Cristo convoca todos eles, nos chama para caminhar o caminho da luz para que possamos encontrar a salvação. Expressão católica. Ela é universal, ou seja, presente no mundo todo, conforme a ordem de Cristo. Então, a Igreja Católica foi a única que Jesus Cristo deixou. Ela é universal, no mundo inteiro, ela foi a única. E Jesus disse, né? Ide pelo mundo inteiro e anuncie a boa nova para toda a humanidade. Está em Marcos 16, versículo 15. Apostólica significa que é procedente dos apóstolos. É porque apostólica por causa dos apóstolos. Ou pertencentes aos apóstolos, pois foi eles que Jesus escolheu e enviou. Nada mais lógico que a igreja proceda de suas orientações e esteja sempre orientada pelos seus sucessores, por meio da sucessão apostólica do sacramento da ordem. Então, apostólica, porque os apóstolos que deu procedência nela, pelo sacramento da ordem, né? Os padres e os bispos. Ela é chamada de romana porque tem sua sede em Roma, de onde é liderada pelo seu bispo pontifício, né? O Papa, de onde ela é liderada pelo Papa. A expressão Igreja Católica Apostólica Romana faz entender que Jesus Cristo chama todos de forma universal, por meio de seus ensinamentos, transmitidos primeiramente pelos apóstolos, e a eles confiada essa missão de que transmitissem a todas as gerações. Os apóstolos, segundo a ordem de Cristo, se organizaram com sua sede em Roma, de onde São Pedro, que foi o primeiro Papa, foi martirizado. A igreja ela é una, santa e pecadora. A igreja una, ela é única, forte, é a Trindade, né? Um único modelo, a vida íntima de Deus. Um único fundador, Jesus Cristo. Uma só alma, o Espírito Santo. Então ela é una porque ela é da Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade, né? Única e forte, porque tem o Deus, a intimidade de Deus, o fundador Jesus Cristo e uma só alma, o Espírito Santo. A expressão dessa unidade espiritual é visível na realidade eclesial, quando todo o corpo se apresenta na mesma profissão de fé e de disciplina moral. A celebração do culto divino, sobretudo dos sacramentos, e a sucessão apostólica por meio dos sacramentos da ordem. O sacramento da ordem é a base dos outros, pois o colegiado apostólico, que é os bispos, sucessores dos apóstolos, do qual o Papa é o chefe. Jesus confiou os bens da nossa aliança para serem dispensados a ele, os ensinamentos e sacramentos de Jesus Cristo. Ela é una por quê? O que é da unidade da igreja. É una porque tem origem na Santíssima Trindade. Na unidade da Santíssima Trindade e três pessoas, um só Deus. Se a igreja tem sua origem na Trindade, que é una, a igreja também deve ser una. Ela é una porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer no meio de nós para estabelecer a unidade de todos os filhos de Deus e nos conclamar a unidade. Jesus Cristo morreu rezando e pedindo ao Pai, Pai, que eles sejam um só. Se Cristo veio trabalhar pela unidade, a igreja necessariamente deve ser una.
mas ainda ela é una porque tem como alma o Espírito Santo que nos une a todos os fiéis na comunhão com Cristo. Então ela é una, né? Porque o Espírito Santo ainda nos une em união com todas as pessoas em comunhão com Cristo. A igreja ela é santa, implica duas instâncias: santificada e santificante. Ela santificada não é uma instituição histórica. Ela é o corpo de Cristo com a efusão do Espírito Santo. Aí ela é santificada pelo corpo de Cristo, né? Com a efusão do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus entram individualmente em comunhão com Ele e comunitariamente com Ele. Essa unidade é uma expressão que separados são membros e juntos são o próprio corpo do Senhor. A santidade da igreja vem em comunhão com o ressuscitado e a ação do Espírito Santo em suas ações. Sendo santa, a igreja passa a santificar os homens. A vida sacramental é a expressão de sua ação santificante. Através dos sacramentos que nos santificamos. Através deles, o homem entra em comunhão com Deus e se torna templo do Espírito Santo e pode viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Através dos sacramentos, né, que é o batismo, a Eucaristia, a penitência. Certamente não dizemos que a igreja é santa por seus membros. Pelo contrário, é santa em razão da entrega que Cristo, o Santo, fez de si mesmo a ela. E santificada por ele, se torna santificante, ou seja, por meio dela. Os fiéis se santificam. A igreja reúne, portanto, pecadores, alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. Isso diz respeito a todos os membros, inclusive ministros ordenados. Todos os fiéis devem reconhecer-se pecadores e necessitados de ser cada vez mais santo. E o santo canonizado é a manifestação da vitória do Espírito Santo em uma pessoa com Cristo, que viveu heroicamente as virtudes, a fidelidade à graça de Deus. Então, um santo canonizado, né, é que manifesta a santidade que viveu em Cristo. Então, por isso que a igreja é santa, santificada e é santificante, que ela faz a pessoa se santificar, né, através do Espírito Santo. A igreja é pecadora? Usamos a imagem de São Paulo para definir santa e pecadora. A igreja é um corpo em que nós somos os membros e Jesus Cristo a cabeça. Por acaso em Jesus há mancha, há pecado? Certamente não, né? É Ele quem comanda o corpo. Que comandos consiste na doutrina da igreja? É claro, os comandos enviados pela cabeça, que é Cristo, são os ensinamentos sobre a fé e moral, que os católicos, membros do corpo, são chamados a crer e a seguir. Então, nós somos os membros do corpo, Jesus a cabeça. Então, ele nos chama a crer e a seguir ele. A doutrina da igreja é o ponto seguro e digna de toda confiança, pois não é uma doutrina humana. Provém de Cristo. A doutrina veio de Cristo e não foi de nós humanos. Por isso, no credo constantinopolitano, o mais antigo reza: creio na Santa Igreja Católica, una, católica e apostólica. E não creio a Santa Igreja Católica, una, santa e pecadora. Então, quer dizer, o credo constantinopolitano, quando a gente reza ele, que ele é o mais antigo, a gente reza Santa Igreja Católica, una, católica e apostólica. E o creio que a gente reza hoje, a gente reza Santa Igreja Católica, una, santa e pecadora. O Papa VI deixou um documento claro que a igreja é indefectivelmente santa, ou seja, crença em santidade é uma coisa infalível. Então, quer dizer que ela é santa, que ela não se desfale, né? Ela vai ser sempre santa. O problema é que nem sempre os membros do corpo obedecem adequadamente aos comandos enviados pela cabeça.
a gente nem sempre obedece a Jesus, né? Desvia, né, do caminho. A Santa Igreja prega caridade, perdão, castidade, temperança. Quando os membros com a alma ferida pelo pecado não obedecem e falham no cumprimento dos comandos. Por isso, a Igreja é santa, mas necessita sempre ser purificada, pois tem filhos pecadores em seu seio. É fundamental sabermos diferenciar da santidade na Igreja, que é a pessoa que nem sempre corresponde à santidade da Igreja. Cabeça santa e o corpo nem sempre. A expressão santa e pecadora é uma faca de duas pontas. Tem seu fundo de verdade e ao mesmo tempo embaralha um pouco as coisas. Até onde sabemos, o Papa João Paulo II, único da história que referiu a Igreja como santa e pecadora, foi Bento XVI, sabendo que era necessário os pingos nos is, sempre disse: a Igreja é santa e composta de pecadores. Então, esta é a expressão mais adequada. A Igreja é santa e composta de pecadores. Assim somos pecadores e a Igreja, que é Jesus, é santa. A Igreja é santa e composta por pecadores. Assim somos nós os pecadores. E a Igreja, que é Jesus, é santa. A doutrina da Igreja Católica, ou apenas doutrina católica, é o conjunto de todas as doutrinas que a Igreja Católica professa, como verdades de fé, segundo o Catecismo de São Pio X. A doutrina foi ensinada por Jesus Cristo para mostrar aos homens o caminho da salvação e da vida eterna. Então, a Igreja teve um único com morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Então a Igreja teve um único com a morte, que foi de Jesus, a ressurreição e a ascensão. A morte, né, que ele morreu crucificado, a ressurreição, que ele ressuscitou no terceiro dia, e a ascensão, que nós falamos, que depois de 50 dias da ressurreição, que ele subiu para o céu. Ele ainda ficou na terra 50 dias, depois da ressurreição. Com o convívio dos apóstolos com Jesus, puderam conhecê-lo e amá-lo. Os apóstolos pôde, né, conviver com ele, conhecê-lo e amá-lo. Após a ascensão, eles foram enviados pelo próprio Jesus, que mandou descer sobre eles o Espírito Santo. Então, após Jesus subir para o céu, pediu para os apóstolos, enviou o Espírito Santo sobre eles e pediu aos apóstolos que saíssem em missão, ensinar o povo, né, falar sobre ele para o povo. E a partir daí começaram a falar em nome de Jesus e ensinando a todos tudo que Jesus lhes ensinou. E eles foram as primeiras comunidades cristãs. Por causa dos apóstolos, muitos se converteram ao cristianismo e formaram um novo povo de Deus. E procuravam viver os seus valores e o do Evangelho de Jesus Cristo. Bom, por hoje é só, né? E no próximo encontro nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Então, tchau, fica com Deus. E o Divino Espírito Santo nos guia e nos ilumina. Fique com Deus, então. Até a próxima.